Hoje é dia do quadro O que eu faço, doutor? Nós vamos falar hoje sobre traumas causados em vítimas que sofreram abusos sexuais. É que além da violência e de toda aquela dor no momento, os crimes provocam feridas que são difíceis ou até impossíveis de superar. Aqui no estúdio eu recebo o médico psiquiatra Vicente Gomes, como toda segunda-feira ele está aqui conosco para ter essa conversa hoje necessária. De muita dor, mas necessária, né, doutor? Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Um tema delicado, mas que a gente precisa falar sobre isso. Pois é, doutor. Eu queria que a gente falasse sobre esses traumas, não é isso? Como é que a família pode identificar primeiro que alguém pode estar sendo abusado, um menino ou uma menina, sexualmente? Primeiro, a gente recomenda observar a mudança de comportamento, tá? Aquela pessoa que a gente está falando em criança, né, criança, adolescente, pode ali estar passando por alguma mudança ali no seu dia a dia, ela acaba às vezes se isolando mais um pouco, acaba ficando mais irritada, acaba evitando algumas situações, tá? Em adolescentes, crianças, é comum também a gente observar a questão de pesadelos, problemas para dormir, né, distúrbios do sono. Então tem prejuízo no rendimento, na interação social, há um medo excessivo, há uma desconfiança, tá? Criança que começa a fazer xixi na cama que já não fazia. Então são várias situações comportamentais, emocionais que a família pode estar observando. Agora, às vezes acontece da vítima se aproximar ainda mais do agressor, não é isso, doutor? Isso também pode ser um sinal. Isso, e também tem uma relação com a própria ameaça que a pessoa acaba recebendo, né? Então ela acaba ali sendo intimidada, tá? Então isso acaba fortalecendo esse vínculo negativo, né? E essa aproximação tende a acontecer nesse sentido, porque há uma ameaça se tiver um distanciamento ou se tiver a possibilidade de contar para alguém. Quais traumas podem ficar, por exemplo, para uma criança que é abusada, isso para a adolescência e para a vida adulta? Felipe, são diversos traumas, tá? São situações que realmente vão aí comprometer profundamente a vida dessas pessoas. A gente fala em depressão, a gente fala em baixa autoestima, a gente fala em comportamento suicida, a gente fala de estresse pós-traumático, tá? São pessoas que vão ficar bloqueadas no sentido de terem relacionamentos saudáveis. Tá, isso pode comprometer muito o relacionamento futuro dessas pessoas, tá, o envolvimento com outras pessoas, inclusive também crianças que sofrem esse tipo de abuso podem se tornar abusadores lá na frente. Agora, doutor, a vida sexual futura também deve ter uma interferência muito negativa na vida dessas pessoas, né? Sem dúvida, compromete bastante, tá? Porque a pessoa ela acaba tendo aquele impacto inicial, né? E lá na frente isso pode exatamente ter vários tipos de problemas nesse sentido. A pessoa ela pode ter dificuldade de ter prazer, ela pode se distanciar de outras pessoas, ou ela pode também até ter um comportamento hipersexualizado, tá? Aquele comportamento excessivo, em virtude desses traumas do passado. Vamos lá, aí acontece uma situação como essa, a família descobre. O que deve ser feito para minimizar ou extinguir, não sei se isso é possível, os traumas? O ideal inicialmente seria o quê? Esse apoio, claro, familiar, a família é preciso apoiar naquele momento, tá? Fazer aquele acolhimento, isso é fundamental para passar segurança. Inclusive, isso também é o que favorece com que algumas pessoas não falem sobre a situação. Porque acaba às vezes que acha que a família ali não vai acreditar naquele discurso da pessoa, pode deixar de lado, achar porque é uma criança, está fantasiando. Na realidade, isso deve sim, tá? A família deve prestar atenção, tá? Nesse tipo de situação, tá certo? Observar isso com frequência para evitar esses danos realmente que podem aí ficar marcados para o resto da vida dessa pessoa. E claro, um apoio psicológico, né? Um apoio profissional é extremamente necessário nesse sentido, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, até porque, Felipe, né, essas pessoas que sofrem esse tipo de abuso, elas vão ser comprometidas a nível cerebral mesmo, tá? Tem partes do cérebro que chegam a atrofiar, relacionado aí à parte de sentimentos, de pensamento, de tomada de decisão. Isso realmente compromete muito. Então tem que ter todo um acompanhamento
está ali adequado para que a pessoa consiga melhorar ao máximo aquela situação, tentar se libertar, dependendo do grau ali. Por isso que quanto mais precoce, mais cedo, melhor é essa situação de ser abordada. A terapia, o que é que pode fazer, doutor, para resolver isso? É possível extinguir o trauma? A gente pode dizer isso ou não? Não, ela não vai esquecer, tá? Aquele trauma vai ficar, ela não vai esquecer, ela vai conseguir lidar melhor com aquilo, sem aquele peso, porque geralmente o que é que acontece também? A pessoa que passa por isso, ela muitas vezes se sente culpada, ela carrega aquela culpa, então isso traz deixa a pessoa carregando um peso muito alto. Então aquele peso dela se sentir culpada deve ser trabalhado na terapia, tá? Visa também restaurar ali o equilíbrio intrapsíquico. Ela precisa saber, né, lidar com alguns sentimentos negativos. Pessoa que já passou ali por uma situação que evoluiu, vai saber que hoje ela está bem, que hoje ela está viva, que hoje ela tem possibilidades de fazer coisas diferentes, né? Se perdoar por aquela situação, no sentido de não ter falado antes, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não tem aquela iniciativa de procurar ajuda. Então, isso acaba virando ali um acúmulo, né? De um misto ali de culpa, de sentimentos negativos. Então, tudo isso é importante trabalhar na psicoterapia e, principalmente, ressignificar a situação traumática. Dar um novo significado para aquela situação. Para aquilo que era muito pesado, se tornar mais leve. Doutor, além desses problemas que a gente citou agora, quando acontece por meio de um pai, por exemplo. Hoje, mais cedo, aqui no Bom Dia Piauí, a gente falou sobre um caso de estupro, gente. Um homem de 32 anos foi condenado por estuprar a própria filha, isso foi em 2015, na época ela tinha 3 anos de idade. Então, essa relação com o estuprador sendo pai, piora mais ainda o trauma, né? Sem dúvida, Felipe, e infelizmente isso é uma realidade, tá? Eu sempre falo que a gente está no nosso dia a dia, no nosso meio, a gente tem aí na nossa companhia monstros que são disfarçados de seres humanos, tá? Então é preciso a gente ficar muito atento com essas pessoas próximas. Um pai que faz uma situação dessa, qualquer pessoa, né? Não há justificativa para um abuso. Não existe qualquer justificativa para um abuso. E principalmente vindo isso de um pai. É uma pessoa completamente comprometida, uma pessoa doente, uma pessoa malvada, uma pessoa perversa que precisa ser punida pela lei com todo rigor. É preciso denunciar. Muito obrigado pelas informações, pelas orientações, doutor Vicente Gomes, que é médico psiquiatra, que toda segunda-feira está aqui conosco no quadro O que eu faço, doutor? Obrigado, bom dia. Eu que agradeço a participação, desejo a todos uma semana de saúde e paz. Amém.